Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu gostaria de refletir aqui com os irmãos 3 lições do livro de Salmo de número 6. Salmo de número 6 tem pelo menos 3 lições importantes aí para nós. Eu gostaria de exaurir. Antes de eu falar sobre essas lições, eu gostaria de expressar o quão prazeroso está sendo para mim ler o livro dos Salmos nesses dias. E eu comecei a ler o livro de Salmos porque eu percebi que algumas igrejas oram os salmos, outras cantam os salmos, outras recitam salmos em algum momento da sua liturgia. Os judeus, eles cantam e oram o livro dos salmos em determinadas festas. Algumas pessoas deixam o livro aberto em suas casas no livro do salmo. Outras pessoas leem, recitam, decoram os salmos e fazem uso do livro dos salmos com muito mais frequência em momentos que estão passando por dificuldade, por batalha espiritual. Então isso despertou em mim uma curiosidade muito grande ao ponto de ler o salmo diariamente e tentar extrair algumas lições desse livro tão maravilhoso que é o livro do Salmo. O livro do Salmo, com toda certeza, é um dos livros mais importantes na Bíblia. E sem mais delongas, eu gostaria de ler o capítulo 6 de Salmo e fazer algumas reflexões com os irmãos. O versículo primeiro diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar na minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, e tornem atrás e envergonhem-se num momento. Se eu pudesse colocar um tema nessa reflexão de hoje, seria doenças, oração e fé. Doenças, oração e fé. Se os irmãos observaram comigo, o verso 8 diz assim, ó: Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Olha que interessante. O salmista aqui, ele pede para que os iníquos se afastem dele. Ele sabe que Deus é santo e castiga todo aquele a que ele ama, a fim de que esse castigo não gere morte, mas a fim de que esse castigo gere arrependimento. Ele sabe que Deus castiga os ímpios. Olha o que está escrito lá no verso primeiro: Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele tem uma certeza, que Deus castiga a impiedade daqueles que andam distante do Senhor. Ele sabe que Deus castiga como um pai castiga um filho, a fim de que o filho aprenda a não errar, aprenda o que é bom, aprenda o que é reto. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, Deus faz uma promessa para Israel, dizendo que se eles se arrependerem, Deus sararia a sua terra de todo o mal em que aquela terra estivesse sofrendo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, só a título de informação, a título de leitura, a título de conclusão de raciocínio. O texto diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O salmista tem essa consciência de que Deus castiga, mas o castigo de Deus é para que nós nos arrependamos daquilo que estamos fazendo. Por isso,
ele pede para que o Senhor não castigue na ira, não repreenda com ira, nem com furor. Olha o versículo 7, o versículo 1. No versículo 2, ele clama por misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Aqui o salmista apresenta um quadro de enfermidade que não começa no corpo, mas começa na alma. Aquilo que a medicina chama de doenças psicossomáticas. O salmista está enfrentando algo parecido. O que é doenças ou o que são doenças psicossomáticas? Quando nós nos preocupamos, quando nós nos estressamos, o nosso corpo reage a esse estresse. Esse estresse não é causado no corpo, mas o corpo reage a esse estresse, trazendo insônia, perca de apetite, ou fome excessiva, aumento de pressão ou queda de pressão, né? Então, tudo isso são doenças psicossomáticas. Até o sono é afetado por nossas preocupações. O salmista aqui aparentemente apresenta este quadro. Como é que eu posso deduzir isso? O versículo 3 fala assim: até a minha alma está perturbada. Então, a perturbação, a preocupação do salmista gerou nele males e temores noturnos, né? Se vocês olharem aqui no versículo 6, ele fala assim, ó, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar na minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Aqui talvez o salmista esteja falando para Deus, que ele já perdeu o sono muitas vezes, e quando ele perde o sono, ele começa a chorar constantemente, chora excessivamente, ao ponto de seus travesseiros, dos lençóis ficarem molhados com as suas lágrimas. Claro que aqui existe a apresentação de uma hipérbole, que é apresentar um pensamento exagerado. Ele não nada na cama, mas ele está dizendo que chora. Então, penso eu que o que está externo ao seu corpo começou na sua alma. A sua tristeza era tão grande que, como ele mesmo coloca no verso 2, até os seus ossos. Olha só, porque os meus ossos estão perturbados, ou seja, a preocupação da mente atingiu agora o seu corpo, né? No verso 3 ele fala assim: até a minha alma está perturbada, Senhor. Ainda no verso 7, ele fala assim, ó: até os meus olhos estão consumidos pela água, pela mágoa, e tem se envelhecido por causa de todos os meus inimigos, né? Então, ele apresenta o seu corpo a Deus e está dizendo assim: Deus, o meu corpo tem sofrido por conta da mágoa, por conta da decepção, por conta da preocupação excessiva. Olha só, lembrando que na época não existia uma psicologia tão avançada ao ponto de dizer para ele que ele estava sofrendo daquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas. Mas o quadro apresentado aqui pelo salmista me faz crer que ele sofria, que a angústia que ele sofria causou-lhe danos físicos, causou-lhes males físicos. Então, no verso 8, ele toma a iniciativa de se afastar daqueles que são iníquos, porque ele sabe que Deus pune o iníquo, que Deus pune um filho que anda mal, que Deus pune um filho que está longe dos caminhos dele, a fim de que este filho retorne para os seus caminhos e o obedeça, conforme o texto lido lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se converter dos seus maus caminhos, olha só, a punição de Deus, o castigo de Deus é para que os seus filhos se arrependam dos seus maus caminhos. Como um pai que castiga um filho, assim Deus também castiga por amor, castiga para que esse filho volte a obedecê-lo, castiga para evitar um dano muito maior lá na frente. Assim também é Deus, com todo o seu cuidado. Mas apesar de tudo, ele clama a Deus, confiando de que Deus ouviu a sua oração. Olhem comigo o versículo 9. Versículo 9,
ele fala assim: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Mesmo estando enfermo, angustiado, preocupado, com medo da punição de Deus, ele tinha uma certeza: que o Senhor ouviu a sua oração, que o Senhor ouviu o seu pranto, que o Senhor atenderá a sua oração. Ele tem essa certeza. Ele, ele tem uma certeza tão grande nisso que no versículo 3 ele já está ansioso pela vitória. Ele fala lá no verso 3: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Né? Ele não pergunta se Deus ouviu a oração. Ele pergunta: até quando? Como quem diz: até quando estarei nessa situação? Até quando enfrentarei essa dificuldade? Olha que interessante. O salmista ora a Deus com confiança de que Deus ouviu a sua oração. É assim que devemos clamar a Deus. É assim que devemos orar a Deus, com a certeza de que Deus ouviu a nossa oração e apenas aguardar a vitória que Deus nos dará. Não é verdade? E ele tem uma certeza que Deus ouviu a sua oração. Olha só, ele diz assim, ó: envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás, envergonhem-se num só momento, né? Num só momento. A certeza dele é tão grande que ele já diz para os seus inimigos: fiquem envergonhados, fiquem perturbados, tornem para trás envergonhados, desde já, desde agora, porque o Senhor já ouviu o meu pranto. Meus irmãos, que Deus possa abençoar o seu dia, que você possa ser abençoado por Deus, que Deus possa prosperar o seu dia. Amém? E que essa palavra possa penetrar o seu coração e produzir frutos, e produzir confiança, e produzir fé e esperança em Deus. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.